não tem como você enriquecer tendo um trabalho que não tem valor. É impossível. A gente tem vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Econolivre, seu podcast de economia. Obviamente, não é mesmo? Mas não é só economia, tipo, onde eu devo colocar meu dinheiro? E sim, economia, vamos entender o que está acontecendo em nosso país, racionalizar e tomar melhores decisões, formar opiniões por conta própria, que tal? Não ficar reproduzindo o que o seu tio te mandou no WhatsApp. É importante que você tenha a capacidade de entender o que está acontecendo na economia do país, entender o que está se passando no noticiário, para você formar a sua opinião por conta própria. Esse é o objetivo do podcast Econolívia. Se você não me conhece, você está aqui por acaso, você nunca me viu na vida, muito prazer, meu nome é Olivia, eu sou economista, me formei na USP e fiz depois mestrado na Universidade de Chicago, onde eu fui em política pública, né? Onde eu fui mentorada por um ganhador de Nobel chamado James Robinson. Ele me deu uma bolsa de estudos muito específica, em que eu tive acesso a alguns professores notórios, né, ganhadores de Nobel ou muito relevantes na economia, para justamente me especializar em políticas públicas. Minha área de especialidade mesmo é resolução de conflitos, especificamente redução de pobreza, redução de desigualdade, né? Meu foco de estudo era justamente promover o desenvolvimento do nosso querido país Brasil. Mas no fim das contas, quando eu voltei para o Brasil, meu querido, você não sabe o que aconteceu. Foi uma grandíssima novela. Dá para fazer um filme sobre a minha vida, enfim. Voltei para o Brasil porque minha mãe estava doente. Ela teve um AVC, ficou em coma. Voltei para o Brasil para ficar com a minha família, né? Eu achava que eu ia voltar para os Estados Unidos em seguida, mas minha mãe ficou em coma muitos meses. Junto comigo chegou a pandemia. E eu fiquei meio que presa no Brasil. E eu virei influencer meio que por acaso, tá, gente? Nunca foi minha ideia, nunca foi meu objetivo. Eu, na verdade, comecei a criar conteúdo meio que pensando assim, já que eu tô nessa indefinição, né, não sei se eu vou voltar para os Estados Unidos, não sei que trabalho que eu vou pegar e tal, eu vou fazer uma mentoria para quem quiser estudar fora, né, contar como que eu fiz para conseguir bolsa, para estudar fora, e aí eu faço uma graninha e vou pagando minhas contas por enquanto. Mas no fim, deu muito certo esse trampo de influencer e eu acabei virando isso mesmo. Hoje tenho alguns canais, né, sou grande no TikTok, sou grande no Instagram, e meu podcast já foi o quarto podcast mais escutado do Brasil no Spotify, no nicho de notícias. Então, no fim, eu acabei me revelando uma boa comunicadora, mas meu foco mesmo é comunicar na área de economia. Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje, tá? A gente vai falar sobre o Brasil em 2026. Por quê? No episódio passado do Econolívia, a gente conversou com o Maurício Moura, que é um dos fundadores, né, do IDEA Big Data, e ele trouxe uma pesquisa muito relevante que mostrou como está o cenário político brasileiro hoje na visão de nós, eleitores. E uma das preocupações maiores, se não a maior preocupação do brasileiro hoje, é justamente a economia. E isso vai definir os rumos de nosso país. O que acontece na percepção do brasileiro é, poxa, se a economia está indo tão bem quanto o governo diz que tem, né? O desemprego está baixo, enfim, né? A gente nunca atingiu uma marca tão alta de pessoas trabalhando, né? Mão de obra realmente ativa. O crescimento do PIB não está insignificante, está bom até, né? No cenário que a gente está vivendo hoje de muita incerteza. Enfim, tem alguns indicadores econômicos que estão positivos. Aí o brasileiro vira e fala, uai, mas se tá tão bom, por que eu não tô me sentindo tão bem? Já vivi bons momentos nessa economia, já fui feliz. Eu sei o que é felicidade econômica e isso que eu tô vivendo hoje não é o que eu queria. Por que eu tô vivendo essa dificuldade? É mais ou menos essa discussão que a gente vai ter. É importante que você saiba que eu, como economista, óbvio que eu sou um ser humano, né? Acima de um economista, eu sou um ser humano. Tenho uma vida, tenho sentimentos, tenho percepções, tenho vieses e tenho preferências. Então, é óbvio que eu tenho a minha opinião pessoal. É óbvio que chega lá no dia da eleição, eu voto. Eu sou uma eleitora também. Eu tenho minha opinião Olivia CPF. Mas aqui com vocês, o meu foco não é dar minha opinião Olivia CPF. Embora eu acho legal te dar minha opinião Olivia CPF, porque é importante que você me conheça. Para você confiar em mim, é importante que você me conheça meus defeitos, minhas qualidades, enfim, que você me conheça. Mas o meu foco é trazer a minha competência técnica, porque opinião todo mundo tem, e todas as opiniões são igualmente válidas. O meu voto vale exatamente a mesma coisa que o seu, então as nossas opiniões são iguais.
né, em termos de importância. A minha opinião não é tão importante assim. O que importa e que eu trago de diferente para você é uma visão de especialista. Então, vou te trazer dados, vou te trazer teoria econômica, vou te trazer embasamento, uma análise embasada, para você compreender melhor esses elementos que estão acontecendo no nosso país. Então, eu estou te fornecendo um repertório de entendimento que é importante para você formar sua opinião e tomar melhores decisões. Esse é o meu objetivo. Não fique preso à minha opinião pessoal. Eu vou eventualmente colocar a minha opinião, mas você vai ver que ela não vai fazer diferença nenhuma na minha análise, porque eu vou trazer pontos positivos e negativos de todos os elementos que eu vou trazer. Então, beleza, fiz toda essa preparação só para não levar tanto hate, tá bom? Então tá bom, eu vou levar hate do mesmo jeito, né? Nem adianta eu tentar dissuadir vocês, porque tem gente que não pensa mesmo em me dar hate da mesma forma. Vamos vir para o retrato da economia brasileira em indicadores, né? O que os indicadores econômicos estão nos mostrando? Que o desemprego atingiu 5,2%. Esse é um desemprego muito baixo, é a mínima histórica desde 2012. Faz bastante tempo que a gente não atinge um número tão baixo. Na verdade, a gente tem 5,6 milhões de desempregados e esse é o menor número já registrado desde que a gente começou a fazer essa série de acompanhamento. E a população ocupada, ou seja, a população que trabalha, seja CLT, sei lá, empreendedor, seja lá o que for, bateu o recorde de 103 milhões de brasileiros trabalhando. Isso é um indicador muito, muito, muito alto. É importante que você saiba do indicador de desemprego, o que é importante que você saiba? Desemprego de 0% não existe, nunca vai existir, tá? Em nenhum país. Não existe desemprego de 0%. Porque mesmo que a economia esteja a todo vapor, assim, com muita capacidade, muito emprego sobrando, né? Super bombando ali de emprego, ainda assim vai ter gente que vai estar em transição de carreira. Então é o cara que, putz, eu sou contador, mas eu decidi que eu quero virar advogado. E aí ele vai ter que fazer faculdade, tal, conseguiu terminar a faculdade, vai mudar de emprego. E aí ele vai ter esse período que ele vai ter essa transição, ele vai ficar desempregado por causa da transição. Vai ter o cara que brigou com o chefe e foi demitido. Vai ter o cara que, sei lá, fez uma cagada no trampo e foi demitido, sei lá. Sempre vai ter essa pessoa. Então, um percentual de pessoas desempregadas sempre vai existir em qualquer economia. Não existe desemprego zero. Sempre vai existir alguma coisa. 5% está muito perto disso que a gente chama de número natural do desemprego. Está muito perto mesmo. É um indicador assim de pessoas que, exceto as pessoas, e tem isso também, né? Na literatura econômica a gente considera algumas pessoas que são é horrível falar isso, né? É muito frio, mas tem algumas pessoas que são inábeis e que vão ter dificuldade de conseguir emprego porque elas não sabem trabalhar, resumidamente. E essas pessoas vão estar ali na estatística recorrentemente, infelizmente. Infelizmente, é horrível falar desse jeito, desculpa, não gosto dessa forma de lidar com esse indicador, mas é o que a gente fala na literatura econômica. Tem as pessoas que inevitavelmente estarão desempregadas. Então, esse índice de desemprego de 5,2 é um índice, muito bom. Para o cenário brasileiro é muito bom. Agora, a pergunta que eu te faço, o emprego é bom? Né? Essa é a grande questão. O trabalho é bom? Porque, assim, estar trabalhando não quer dizer muita coisa. Às vezes você estudou pra caramba, sei lá, você fez uma faculdade de Direito, acho que o mundo do Direito é bom para exemplificar isso. Tem muita gente que fez faculdade de Direito, queria ser advogado e não conseguiu trampo na área, e acabou fazendo outra coisa, que não tem nada a ver com Direito. Às vezes as condições são precárias, às vezes você trabalha muito e ganha pouco, às vezes você trabalha, você resolveu empreender, porque não conseguiu um trampo, né, formar o CLT, ou você foi empreender porque você sonha com alguma coisa específica e te venderam um sonho, né, do empreendedor que não se concretizou. Inclusive o Maurício trouxe isso na pesquisa de um índice relevante de brasileiros, principalmente brasileiras, que estão empreendendo e que querem fazer o seu negócio dar certo, mas às vezes a pessoa caiu numa ilusão e o trampo CLT traz mais estabilidade, previsibilidade e, enfim, tem seus prós e contras. Enfim, o ponto que eu quero discutir com vocês é isso, né? Esse primeiro ponto em relação a essa estatística do desemprego. A gente atingir um desemprego de 5,2 é bom em números, né? Se você pegar ali na análise macroeconômica, beleza, é bom. Só que se você pegar na análise microeconômica, se a vida da pessoa de fato está melhor, esse indicador não diz nada. Esse indicador não é um indicador que fala para mim, ai, o brasileiro está mais feliz, o brasileiro está sendo bem remunerado, a hora do trabalhador brasileiro é bem remunerada, ou as condições trabalhistas brasileiras são boas. Isso não está expresso nesse número. Então é bom você ter esse senso crítico. Uma coisa de fato, tem bastante emprego.
Outra coisa esses empregos são bons. Então, se você tem um sentimento de que a economia não está indo bem, talvez esteja relacionado com esse fator. Outro fator, a inflação atingiu ali os seus 4,2, enfim, ficou abaixo do teto da meta. O teto da meta era 4,5. Aí eu vou trazer a minha opinião. A minha opinião essa inflação é altíssima, é surreal. Assim, essa inflação, ela é um dos piores causadores de desconforto econômico, principalmente para quem é mais pobre. Quem tem condição de pagar é apertado, é óbvio. Eu fico muito possessa quando eu vou comprar um café e ele tá muito caro, é óbvio, né? Mas eu consigo me virar, não vou deixar de viajar porque o café tá caro. A pessoa que tem uma renda mais restrita, ela vai deixar de comprar outra coisa para comprar café. Ou ela vai deixar de comprar café, ela começa a ter que fazer escolhas, né? Ou vai deixar de comprar café para comprar alguma outra coisa, sei lá, um remédio para criança ou qualquer coisa assim. Então, essa inflação é um indicador que a gente não racionaliza, né? Porque a gente não para olhar, olha, o preço das coisas está em média mais alto, não é uma coisa que processa, só o economista processa esse indicador. Nós, no dia a dia, a gente não processa essa informação. A gente chega no mercado e fica, nossa, como foi caro, vim comprar umas coisinhas, gastei R$200. É uma coisa que a gente sofre na hora de pagar, mas a gente não racionaliza isso. Mas isso afeta o nosso bolso. Quando você você é uma pessoa assalariada, você ganha todo mês o mesmo salário, que seja, sei lá, R$1.000 de salário, num exemplo hipotético, tá? Finge que você ganha R$1.000 de salário. Todo mês você ganha R$1.000. Você trabalha igual, 8 horas por dia, sei lá, 5 dias por semana e ganha R$1.000. Se o seu mercado custava R$300 no mês, beleza. Você fez o seu orçamento dos R$1.000, pegou 30% para pagar o supermercado. No mês seguinte, o mercado tá 350 ou 320, que seja. R$320. Aí já começa a apertar. Aqueles R$20 que sobrava para você comprar alguma coisa para o seu filho, para você comprar, não sei, para você fazer alguma coisa, já vai para o supermercado. Aí no mês seguinte vai para 350. No outro mês vai para 360, sei lá. Então todo mês está aumentando o seu supermercado. Isso é inflação, né? Todo mês você está pagando mais na energia, no mercado, nos seus custos da sua vida, no remédio, sei lá, nas coisas da sua vida. Mas seu salário não está aumentando. Você está trabalhando igual, você está ganhando igual. Isso é o peso da inflação. E é óbvio, gente, que, assim, quanto mais despesas você tem, mais isso vai te incomodar. Quanto menor a sua renda, mais isso vai te incomodar. Você sofre mais com isso. Quem ganha muito bem, sofre menos com isso. É o que eu falei. Para mim, o café tá mais caro, não vai mudar os meus planos de viajar em julho. Não vai mudar nada do meu plano de viajar em julho. Porque eu tenho uma renda que eu consigo sustentar isso. Agora, uma família... É que eu moro sozinha, sou solteira, eu tenho essa autonomia, mas se eu fosse mãe, tivesse 3 filhos para pagar a escola, para pagar a roupa, para planejar a viagem, já começa a ficar apertado. Então, esse sentimento, a concentração do nosso sentimento ruim, na minha opinião, vem desse lance da inflação. E a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso do que pode ser feito em relação a esse aspecto. O terceiro ponto, de indicador positivo, né, no caso, é que o PIB cresceu cerca de 2,3% em 2025. É o 4º ano consecutivo que o PIB cresce. O Brasil atingiu o maior patamar do PIB já registrado. Se você olhar só para esse dado, você fala, nossa, o Brasil está indo muito bem, o PIB está crescendo. O que é o PIB? É o crescimento da economia. Mas, de novo, para mim é que nem desemprego. Beleza, legal, que bom que o PIB está crescendo, mas assim, isso não reflete muito no meu dia a dia, isso não reflete muito na minha vida, isso não reflete muito em muitas coisas, né? A menos que você seja um empresário, né, sei lá, de uma empresa muito, muito grande, o crescimento do PIB dificilmente vai afetar diretamente a sua vida individual, até porque provavelmente o seu salário não vai crescer atrelado ao PIB. Então, não muda muito a sua vida, não traduz muito a nossa qualidade de vida. Por isso que esse indicador não traz muita coisa. Não estou falando que é um indicador que não é importante. Ele tem a sua relevância, principalmente na análise econômica, para tomada de decisão de investimento, para tomada de decisão de abertura de negócios, tomadas de decisões estratégicas, principalmente do ponto de vista de empresas. Mas do ponto de vista individual, ele tem pouco efeito. É claro que o ponto de vista das empresas afeta os indivíduos. Mas, enfim, não é tão direta essa conexão e não é tão causa e efeito, resumidamente. Embora a inflação seja um indicador ruim, para mim, né, eu coloquei na minha visão de economista, eu acho que essa inflação é alta e é ruim.
Mas o governo não acha tão ruim porque está abaixo do teto da meta. A meta do governo, na verdade, a meta do Banco Central era deixar a inflação não passar do teto da meta. O que quer dizer o teto da meta? Se você não está familiarizado com isso, eu vou te explicar bem resumidamente. O Banco Central é responsável por controlar a inflação. Ele é a entidade na economia que é responsável por não deixar a inflação ficar absurda. E aí, o Banco Central tem uma meta, ele tem que prestar contas para a sociedade e para o governo. Falar, olha, minha meta é uma inflação de 3%. Era a meta da inflação do Banco Central. Mas, poxa, eu não tenho controle de tudo. Vai que o Trump inventa uma tarifa, vai que começa uma guerra ali, né, na região da Rússia, vai que o Trump invade a Venezuela, vai que aconteçam coisas fora do Brasil que afetam o preço das coisas no Brasil, e isso não está no meu controle. Por mais que eu faça uma política monetária boa, não tem como eu controlar isso. Então, embora minha meta de inflação seja de 3%, vamos colocar uma margem ali de 1,5% de erro. Então, pode ser que a minha meta é que a inflação seja 3%. Mas se tiver até 4,5%, para mim está dentro do controle. Se passar de 4,5%, significa que a inflação está descontrolada e realmente eu falhei como instituição para controlar a inflação. Né? A minha política monetária, como Banco Central, a minha política monetária foi falha. Então, quando a gente tem um resultado de uma inflação que veio abaixo do teto da meta, a leitura econômica que a gente faz é: o Banco Central conseguiu fazer o trabalho dele de controlar a inflação. A inflação está ruim, mas ele fez o trabalho dele de controlar a inflação. A inflação não está descontrolada, ninguém fica desesperado. O Brasil tem um histórico de hiperinflação, então isso daqui é um indicador importante para o cenário brasileiro, é muito, muito importante. Então a gente usa isso como métrica do ponto de vista de análise. Mas você percebe que, do ponto de vista de análise econômica, eu, economista, falando para uma empresa, falar a inflação está controlada significa que o Banco Central está trabalhando? Legal, bacana. Mas para eu falar isso para um indivíduo, para um pai de família sustentando os seus filhos, aí já é outra história, né? Ele vai falar: minha filha, eu não estou nem aí se o Banco Central está controlando ou não. O fato é que no meu bolso está pesado. É outra percepção, entende? Tanto é que na economia a gente analisa, inclusive, a inflação em duas perspectivas. A perspectiva microeconômica, que é como afeta a vida das pessoas, e a perspectiva macroeconômica, que é como afeta o geral, a visão geral do país. Isso daqui é a perspectiva macroeconômica. A gente está vendo a visão geral, e aí tudo bem, é positiva. Agora vamos ver os números negativos dessa visão geral, né, da economia brasileira. O Brasil caiu de 10ª para a 11ª maior economia do mundo. A gente já foi a 7ª, tá? Maior economia do mundo, então a gente vem caindo consistentemente. Mesmo com o PIB crescendo, a gente está caindo em tamanho de economia. Ou seja, o mundo, a economia mundial está crescendo mais do que a gente. A gente está crescendo menos do que o resto do mundo. Então, mesmo, enxergue isso. Mesmo que você, é tipo uma corrida, vamos fazer uma analogia com uma corrida. Você participa de uma corrida ali e você melhorou o seu tempo na corrida, né? A corrida, sei lá, você fazia em 10 minutos, você melhorou o seu tempo, você foi para 9 minutos. Só que o resto das pessoas que estão correndo com você correm em 5 minutos. Então, assim, por mais que você tenha melhorado o seu tempo, você ainda está longe de atingir o padrão que se era esperado. E mais do que isso, você está longe de atingir o seu próprio potencial. Você sabe que você consegue correr em 5 minutos, ou a gente sabe que você consegue correr em 5 minutos, mas você não está conseguindo efetivar isso. É mais ou menos isso que está acontecendo com a nossa economia. Outro fator que é muito, muito, muito negativo para a gente é a dívida pública. E aí é muito triste, porque essa discussão acabou virando uma discussão ideológica, né? Vai ter gente defendendo que tem que ter mais dívida e gente falando, não, tem que acabar com a dívida pública. Mas de maneira pragmática, o que significa aumentar a dívida pública? A gente está gastando mais do que a gente recebe. Gente, de maneira objetiva, isso é ruim. Ponto. A gente não está fazendo, a gente não está produzindo riqueza e a gente está gastando muito dinheiro. Não tem como isso ser positivo. Você pode criar toda a teoria econômica, pegar um monte de, autores, né, ideológicos e ideologias para tentar justificar isso, mas assim, é matemática, não é bom. Significa que você está sendo incompetente na sua missão. Sua missão é gerar uma riqueza e poder usar essa riqueza para sustentar a sua economia, seu país. Você não está gerando essa riqueza e você está gastando ali. Então, isso, em algum momento, essa conta vai vir para a gente pagar. A nossa dívida pública atingiu quase 80% do PIB. É um padrão
o padrão de países emergentes é bem menor, o padrão do Brasil já foi muito menor mesmo, a gente já teve um índice de dívida pública muito mais controlado, hoje está bem alto, e aí isso afeta a gente de maneira estrutural, tanto em termos de juros, porque ninguém quer emprestar dinheiro para uma pessoa endividada, então a gente tende a ter que pagar mais juros, quanto maior a nossa dívida, mais juros a gente vai ter que pagar. Resumidamente é isso. Quanto para planejamento de política pública. Porque o governo, quer queira, quer não, tá? Não importa a sua ideologia. Isso é Constituição brasileira e a gente não vai mudar a Constituição, ainda bem, porque a gente tem que ter instituições que dão diretriz para o nosso país, senão a gente fica andando que nem barata tonta. O que a gente tem é um orçamento público. O governo tem um orçamento, ele pode gastar um tanto de dinheiro conforme ele produz, né? A gente produz na economia brasileira. Quando a gente não consegue produzir essa riqueza, nosso orçamento reduz. Quando o nosso orçamento reduz, a gente gasta menos com política pública. Então, pensa numa política pública de saúde, de educação, ou mesmo um Bolsa Família. A gente tem gastos que são importantíssimos, essenciais, prioridade, principalmente de saúde e tal, que são prioridade, a gente vai gastar e a gente tem que gastar, e tudo bem, isso faz parte. E conforme a gente vai se endividando, vai sobrando menos dinheiro para a gente fazer outras políticas. Então, se o governo quiser fazer uma política X, né, para incentivar mães, sei lá, carentes, ele vai precisar de dinheiro. Quando ele não tem dinheiro, ele não vai poder fazer essa política. Então, a gente cada vez menos vai ter margem para fazer política pública, muito menos política pública de qualidade, porque a gente não tem verba. Então, endividamento não é bom. O bom é a gente produzir riquezas para a gente conseguir gastar mais. Gastar mais é uma outra discussão, né? Se a gente deve gastar mais ou menos, é óbvio que a gente deve gastar com mais qualidade, etc e tal. Isso é uma discussão, sim. Mas o ponto aqui que eu estou trazendo para vocês não adianta só querer gastar, tem que gerar riqueza também. Enfim. A Selic está bem alta, né? Está em 15%. É o maior nível desde julho de 2006. Então, é uma situação meio paradoxal, assim, porque a taxa de juros está alta, porque a inflação está alta, e a taxa de juros alta ajuda a aumentar a dívida, e a dívida alta aumenta a própria dívida, e, enfim, a gente vive um ciclo vicioso de gestão ruim. E aí, a gente vai para o ponto que eu considero importante, né? O que pode ser feito em relação a essa conjuntura que a gente vive? A gente está em 2026, que é um ano eleitoral. Então, a gente vai ter projetos, supostamente, né? A gente teria que ter projetos de governo para os nossos candidatos da República, né, da presidência da República, apresentarem para a população. Olha, meu projeto como presidente é fazer tal coisa, ou meu projeto como presidente é fazer XPTO, eu quero que o Brasil saia daqui e chegue aqui, esse seria o ideal. Não é o que vem acontecendo. Nos últimos anos, o que vem acontecendo são debates completamente absurdos. Ninguém fala sobre o projeto específico, fala sobre a opinião. É porque eu acho que menina tem que usar rosa e menino tem que usar azul. A gente fica discutindo coisas que não tem nada a ver com o desenvolvimento do país. E assim, tudo bem você ter a sua opinião, você achar que menino deve usar azul, tá tudo certo. Eu não tenho nada contra você ter a sua opinião, você tem a opinião que você quiser. Eu realmente não estou preocupada com isso. O que eu estou preocupada é que a gente está perdendo tempo de planejar como a gente quer que o país se desenvolva, como que a nossa vida melhore, e estamos discutindo coisas que não acrescentam nesse debate. Então, eu acho que o debate do presidente, ou da presidente, não, o debate presidencial, deveria ser focado em projetos e não em opiniões. E a pessoa apresenta um projeto, a gente critica, esse projeto tem esse defeito, tem essa qualidade, tarará, tarará. E a gente consegue cobrar o presidente de acordo com o projeto que ele apresentou. Ele prometeu que o brasileiro ia ganhar mais, que a qualidade da minha vida ia melhorar. E aí, depois de 4 anos, a gente consegue avaliar, realmente, a minha vida melhorou. Mas a gente fica discutindo se um é ladrão, o outro também é ladrão, um é isso, o outro é aquilo, fica discutindo essas coisas, a gente não chega em um projeto de país. Enfim, quais são os pontos para o projeto de Brasil? Putz, esse é um ponto complexo. Vamos lá. Eu vou até prender o cabelo porque me deu calor. Bom, são muitos pontos de Brasil para a gente entender. Vamos começar com um cenário geopolítico que eu acho que hoje é o que gera mais indefinição para a gente, né? A gente tem ali um contexto de um presidente nos Estados Unidos, que no caso é o Trump, com uma política muito imprevisível. E a gente não consegue exatamente se planejar, e a economia mais importante do mundo, né, a maior economia do mundo, a gente não consegue se planejar com essa parceria comercial.
Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra potência econômica, a segunda maior potência econômica, que é a China, que está vivendo um período de muito desafio econômico. A China, há pouco tempo atrás, crescia 10% ao ano. Hoje, a China está, quer dizer, há alguns anos, a China está crescendo 5% nos dados oficiais, que nem, assim, a gente questiona se esse número é realmente isso mesmo, mas enfim, vamos supor que é isso mesmo. O que acontece? Desde 2020, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu já cantei a bola, falava, olha, a China não está passando por um período muito bom, a China, todo mundo, né, criou-se uma narrativa na internet de que a China é uma super, hiper, ultrapotência, que vai ultrapassar os Estados Unidos, tarará, tarará. Mas nesse momento que a China está vivendo, é um cenário muito difícil, porque o modelo de economia, o modelo de crescimento econômico, o modelo de gestão da China é um modelo limitado. A China não é uma democracia, né? Ela tem um governo que é de um partido e só tem esse partido, e qualquer pessoa que se opõe a esse partido, ela vai presa, ela sofre repressões. Então não existe um antagonismo político na China. Aí vai ter gente que vai falar, mas dentro do partido tem eleições. É verdade, mas a gente sabe de casos notórios de pessoas de dentro do partido que questionaram o atual presidente e foram presas. Então, mais ou menos, não é exatamente tão livre de ter um debate realmente questionando a política do governo. Então, começa por aí. Então, não tem questionamento em relação à política, não é permitido questionar o que o governo está fazendo, porque todos devem embarcar no projeto, e se você não embarcar no projeto, que você fique calado, porque se você questionar, você vai preso. Então, começa por aí, não tem crítica. E uma coisa que não tem crítica é muito difícil que essa coisa evolua. Muito difícil mesmo. É possível? É, mas é totalmente improvável. E aí, o modelo de crescimento que eles fizeram é através principalmente de crescimentos, de investimentos que podem ser meio artificiais, que é muito parecido com o que tem se tentado fazer no Brasil. Por exemplo, o crédito imobiliário. Então, na China, o que aconteceu foi dar muito crédito imobiliário e teve um boom imobiliário. E aí é muito ilusório esse crescimento, porque vai construir um monte de prédio, vai construir um monte de casa, beleza. Vai ter que contratar pedreiro, vai ter que contratar, sei lá, restaurante para fazer comida para o pedreiro onde está construindo o prédio, vai ter que, sei lá, produzir cimento, produzir tijolo, produzir bens, tarará, tarará. Então, tem de fato um estímulo na economia que acontece de fato, e aí sobe o prédio, ele é construído, e quando acabou a construção do prédio, acabou. Não foi produzido um bem que vai gerar outros, que vai gerar a economia. Você entende o que eu quero dizer? Não foi produzido uma tecnologia que vai continuar sendo produzida e vai produzir novos serviços e novos bens e vai continuar circulando a economia e gerando, se retroalimentando. Foi construído um prédio ou foi construída uma estrada, também é outra forma de investimento na economia chinesa. Foi construída uma puta estrada gigantesca. Beleza, construiu a estrada, acabou. Não foi um desenvolvimento daquela economia, foi pontual. E aí, esse modelo de crescimento, de estímulo de crescimento econômico da China, através desse tipo de construção, saturou. E não tem mais demanda, nem crédito, nem condições de fazer. E aí, o que aconteceu, a grande explosão foram aquelas cidades fantasmas que começaram a surgir na China, que subiu um monte de prédio e não tinha ninguém para morar no prédio. Então, tinha um monte de construção, um monte de, sei lá, infraestrutura que não estava podendo ser usada. E não é que não estava podendo ser usada porque a China ficou super rica e está todo mundo muito bem e não precisa mais daquilo. Ainda tem uma população muito pobre, ainda tem uma população muito rural, ainda tem limitações na condição de vida do povo chinês. É porque aquele modelo realmente deu uma saturada. Agora, o governo chinês está arrumando outras formas de estimular a sua própria economia, por exemplo, reduzindo cada vez mais a taxa de juros e pensando em outras estratégias comerciais, etc. e tal. Beleza. O que eu quero que você pense objetivamente? Não importa se você gosta da China, não, se você gosta do comunismo, não gosta, se você gosta do socialismo, não gosta, se você gosta, sei lá, do capitalismo ou não importa. O que importa é que a China é um parceiro comercial importante para o Brasil, ponto. Quando a China para de ter o seu crescimento econômico expressivo e a gente depende muito da China na nossa economia, a desaceleração da economia chinesa afeta a gente, porque a gente exporta muitos bens, a gente exporta principalmente produtos agrícolas, minérios, enfim, insumos para a produção chinesa. Se a produção chinesa está estagnada, a gente vai exportar menos.
E aí a gente vai gerar menos emprego, a gente vai ter menos demanda, né, para os nossos serviços, para os nossos bens. Então, se a economia chinesa está indo mal, existe uma possibilidade de afetar negativamente a nossa economia. Então, a gente não quer que a economia chinesa vá mal. Por mais que você não goste da China, não estou nem aí se você gosta ou se você não gosta, você não quer que a China vá mal. Porque se a China for mal, a gente também dá uma piorada na nossa economia. O que eu espero de um presidente nesse sentido? Eu espero que esse presidente, o próximo presidente do Brasil, tenha a capacidade de fazer a gente ser mais independente da China. Então, se a China começar a ir mal, a gente fala, pô, sinto muito, né, torço pro seu sucesso, quero que você vá bem, mas eu não vou acabar, a minha economia não vai sofrer tanto assim, porque eu diversifiquei, eu tenho vários parceiros comerciais, eu negocio com os Estados Unidos, eu negocio com a União Europeia, eu negocio com países na África, eu negocio com países na própria América Latina, eu tenho muitos parceiros comerciais, então um país viver uma crise econômica não vai acabar com a minha economia. Hoje, se a China entrar em crise, a gente está ferrado, a gente está com um grande problema. Então, eu espero que o próximo presidente seja capaz de desenvolver novas parcerias e acordos comerciais e que expanda a nossa capacidade de autonomia financeira. Não é depender dos Estados Unidos, né? Antigamente a gente tinha uma dependência forte dos Estados Unidos, agora a gente tem uma dependência forte da China. Não adianta a gente ficar migrando de um país para o outro, a gente tem que ter autonomia, a gente tem que produzir e ter a nossa própria demanda doméstica interna mesmo, a gente tem que ter essa robustez econômica de conseguir comercializar com vários países sem sofrer por causa de um, e ter uma demanda interna também que a gente tem autonomia e que mesmo que o mundo inteiro entre em crise, a gente não vai, sei lá, colapsar, porque a gente consegue também internamente ter um consumo, uma demanda, uma geração de riqueza que se sustenta. Então, nesse sentido, a gente precisa diversificar os nossos parceiros comerciais, a gente precisa diversificar os produtos que a gente exporta, os produtos que a gente produz no geral, né, tanto para exportar quanto para o mercado interno. E a gente precisa ter força no sentido econômico, né? A gente precisa ter um colchão de dinheiro ou uma capacidade de gastar dinheiro caso alguma coisa aconteça, né, com o mundo lá fora. É como nas suas finanças pessoais. Na sua família, o ideal seria que você tivesse pelo menos uma reserva de emergência, porque se você, por acaso, perdeu o emprego, sei lá, alguma coisa assim, você tem uma graninha ali para pagar suas contas num período difícil. No Brasil, no país, a gente deveria ter mais ou menos essa mesma coisa. Talvez não um colchão, literalmente, assim, de dinheiro investido para emergência, mas uma capacidade de se endividar. Se a gente está muito endividado, a gente não tem essa capacidade. A gente fica meio desesperado, começa a fazer acordos com juros muito, muito altos. E é ruim para a gente isso. Então, a gente nunca desenvolve se a gente ficar nesse ciclo. E a gente não vê um sentido dos nossos políticos de desenvolver essas coisas que eu estou falando, porque é muito mais fácil manter os acordos que já tem, é muito mais fácil negociar com a China. A China quer investir no Brasil. É muito mais fácil a gente alimentar essa dependência que a gente tem da China, porque em termos de governabilidade, para quem está no poder hoje, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou ter resultado rápido, no curto prazo vai parecer que é bom, mas a China enfrentando uma crise eventualmente, ou mesmo desacelerando como vem desacelerando, a gente fica refém. A China já está mudando, né? O Xi Jinping já apresentou um plano que eles já estão mudando o processo, né? Então, antes era muito dependente desse tipo de investimento em infraestrutura, que eu falei, agora eles estão estimulando mais o mercado interno. A redução da taxa de juros tem esse objetivo mesmo, de fazer o chinês consumir mais e estimular a economia internamente. A China está finalmente aceitando que ela precisa ser realmente capitalista. Só falta liberar ali uma democracia mais pluralista. Mas eles estão finalmente aceitando que não dá para ficar sendo um país que simplesmente produz e vende barato para o resto do mundo. Começaram a aceitar, eles ainda estão nessa técnica, né? O próximo passo vai ser realmente, sei lá, talvez depender menos de vender para o resto do mundo. Mas basicamente o modo de crescimento hoje da China eu vou produzir, fazer o chinês comer o couro do trabalhador chinês, fazer o chinês produzir os produtos bem baratos, eu vendo para o resto do mundo bem barato, com o subsídio do governo. E aí não tem empresa no mundo que vai conseguir competir, porque como tem muita, a população chinesa é muito grande, ninguém consegue produzir mais barato que a China. Talvez a Índia conseguisse, se eles quisessem seguir esse modelo, porque eles são os únicos que têm a população maior, mas a gente mesmo não consegue produzir mais barato. Então a gente acaba tendo que comprar o produto chinês que é mais barato, e aí assim a China fica exportando para o mundo inteiro.
Esse modelo também se mostrou limitado, principalmente desde a pandemia, tem se mostrado bem limitado. Os países estão preferindo, enfim, estão mudando a percepção, né, de como comprar produtos chineses e tal, e estão impondo restrições. Mesmo o Brasil colocou aquelas regras, né, da taxação da blusinha, lembra? Esse tipo de coisa está acontecendo mesmo em países aliados como o Brasil. Imagina em países que não são aliados como os Estados Unidos. Então, assim, a China está sofrendo uma represária global e esse modelo meio que está se esgotando também. Então, ele está começando a falar assim, tá bom, então vamos produzir para o chinês consumir, né? Vamos olhar para o mercado interno. E aí ele está começando a abrir para outros países poderem exportar para a China, está começando a abrir para essa possibilidade, mas ainda é o começo. E aí tem duas possibilidades que podem acontecer, talvez as duas ao mesmo tempo, mas uma é que esse processo de transição de modelo dê certo, mas mesmo que dê certo, vai demorar para a gente perceber, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que demora décadas para começar a ver resultados de que deu certo ou não. E a outra possibilidade é que esse modelo não dê certo. E aí eles vão ter que buscar uma outra alternativa. Pode acontecer as duas coisas, cada uma num momento diferente, tá? Não significa que porque não deu errado em 5 anos, não vai dar errado nunca. Pode ser que dê errado daqui a 5 anos, não sei. As duas coisas podem acontecer, mas a gente não tem muito controle disso agora, a gente não tem como prever isso agora. Então a gente fica aí com a incógnita, tentando entender, tentando desvendar o que vai acontecer. O que eu proponho é que o próximo presidente da República, independente do que acontecer com a China, a gente consiga ter a nossa autonomia, torcendo para o sucesso da China, obviamente, é um aliado importante, mas com a nossa autonomia e a nossa economia acontecendo, independentemente do que acontece na economia chinesa. Outro fator de desenvolvimento da economia brasileira que a gente precisa falar, e esse eu vou só pincelar, não vou aprofundar muito não, é o desenvolvimento tecnológico. Se você não vive no mato, isolado de tudo, você deve ter percebido que a gente está vivendo uma era de uma revolução tecnológica muito importante. Não só da inteligência artificial, mas do tipo de tecnologia que a gente desenvolve e da forma como a gente se relaciona. Tem muita coisa acontecendo, mudando comportamentos, mudando hábito de consumo, mudando a forma como a gente desenvolve bens e serviços. O Brasil não está nesse rumo, né? O mundo inteiro, os países mais relevantes estão nesse rumo de desenvolvimento. Então, os Estados Unidos e a China brigando para ver quem produz chip, Taiwan fazendo ali os microchips de semicondutores de não sei o que lá, Coreia do Sul fazendo inteligência artificial, tecnologia, computador, celular. Enfim, o mundo inteiro está numa mega corrida para esse desenvolvimento tecnológico, para essa nova era que a gente vai viver. O Brasil não, a gente não faz nada, meu amor, a gente só compra dos outros, os outros vão produzindo, a gente vai comprando. A gente não processa dado, a gente não produz semicondutor, a gente não produz chip, a gente não tem tecnologia, a gente nem tem inteligência artificial relevante, a gente não tem nada, a gente não está nesse rumo. E a gente não está falando sobre isso. E aí vai acontecer o quê? A gente vai para uma nova era de produção e de desenvolvimento tecnológico, e o que vai acontecer, meu amor? Vai acontecer isso, a gente vai continuar vendendo maçãs e laranjas. Eu acho que é super importante, eu não sou da tese de que ser um país agroindustrial é uma coisa ruim, tá? Eu acho, inclusive, que a gente precisa se alimentar, a gente sempre vai precisar se alimentar, então eu acho ótimo que a nossa produção agrícola seja relevante e tal. Mas se a gente quiser enriquecer, a nossa produção agrícola, ela não vai agregar valor. A laranja vai aumentando de preço aos pouquinhos, mas ela não vai explodir de valor. Então, a gente comprando tecnologia de fora, que é um preço alto, né? Imagina, vamos imaginar que são pessoas. O Brasil é uma pessoa que está comprando computadores e vendendo laranjas. Então, eu vou ter que cada vez mais produzir mais e mais laranja para conseguir comprar computador, porque o computador é caro. E ele vai ficar cada vez mais caro, porque a tecnologia vai desenvolvendo. Então, eu compro uma coisa muito cara e eu vendo uma coisa muito barata. Se a minha mão de obra é barata, eu vou ter que trabalhar mais. Então, essa conta não fecha, entende? A gente precisa focar no nosso desenvolvimento olhando para esse cenário. Existem muitos caminhos, não existe uma resposta certa, o caminho é esse daqui. Existem muitos caminhos, todos eles podem dar certo. Não é o caminho de fulano ou de ciclano. Os dois podem estar certos, os dois podem estar errados também. Porque não é só o caminho, né? A execução desse caminho também é muito importante. Então, esse ponto do desenvolvimento tecnológico é importante a gente estar acompanhando. Eu trouxe aqui um manual, um mini manual de política pública para a gente ver quais soluções, de maneira pragmáticas, podem trazer, porque eu falei aqui de pontos
genéricos, né? Então, a economia chinesa está apertada, isso afeta o nosso desenvolvimento, né? Não tem como, porque em outros momentos, quando o Brasil teve boom de crescimento, foi principalmente porque a China abriu porta para a gente vender para eles. Então, nesse momento, a gente não tem muita saída, assim, não tem, né? O mundo inteiro está todo apertado ali, com medo, tá todo mundo meio assim. Então, a gente não pode contar com os amigos nesse momento. A gente vai ter que pensar por conta própria. Esse é o ponto que eu quis trazer com essa discussão da China. O desenvolvimento tecnológico é uma outra coisa de conjuntura também que a gente tem que prestar atenção, porque se o mundo inteiro está desenvolvendo tecnologia, a gente está só comprando tecnologia, em algum momento essa conta vai ficar ruim. E cada vez menos nosso salário vai ser capaz de pagar computadores, televisões, celulares, porque cada vez vai ser mais apertado para a gente, como nação, né, como população. Então a gente precisa enxergar isso para conseguir desenvolver políticas. Mas tem outras coisas no meio do caminho que também são muito importantes para o desenvolvimento e são o que a gente chama de playbook, né? Tipo, são políticas que sempre deram certo. Todos os países que fizeram isso conseguiram, com sucesso, se desenvolver e enriquecer a sua população. Por que a gente não está fazendo? Eu não sei. É porque a gente está discutindo se menino deve usar azul e menina deve usar vermelho, rosa, sei lá. Porque se a gente estivesse discutindo isso daqui, muito provavelmente a gente já estava muito lá na frente, independente da cor da roupa do menino e da menina. Pois bem, um economista que eu gosto muito, é um dos meus favoritos do universo da economia, se chama Gary Becker. Ele foi professor lá na Universidade de Chicago, eu não fui aluna dele, infelizmente, porque quando eu cheguei na universidade ele já tinha morrido. E a teoria dele, ele ganhou o Nobel, e a teoria dele é sobre o capital humano. Ele fala assim, que o bem mais importante de uma nação não é computador, não é produção agrícola, não é dinheiro, é o capital humano. Ele fala, o bem mais importante de uma nação só existe por causa dos seres humanos que tem nessa nação. Então, o que enriquece ou empobrece essa nação são as pessoas. O que faz um país ser rico é ter pessoas que tiveram o seu desenvolvimento. É tão bonita a tese dele, é tão bonito, é um jeito tão humano de olhar para a economia, mas assim, o pessoal chama ele de liberal malvadão, porque não entende que a teoria dele é justamente falando assim, olha, o que a gente precisa investir é na educação e na saúde, não tem segredo. É fazer a população ter política preventiva para não desenvolver doenças, cuidar da sua vida no sentido da saúde, né, ter alimentação saudável, praticar atividade física, controlar doenças, né, e remediar, evitar doenças, principalmente, se a gente puder evitar, obviamente, e educação. E educação, gente, ele fala de educação no sentido mais básico, não é tipo dar acesso à universidade. Vocês não perceberam? Eu não sei como esse discurso ainda cola. Vocês não perceberam que a universidade não é tão importante assim para o desenvolvimento de uma nação? Vocês ainda não entenderam isso? Que, para pensar, isso aqui já é a teoria de um outro cara, vou misturar a teoria de dois caras, tá? Eu tô falando de Gary Becker, é desenvolvimento humano, mas o que eu vou trazer aqui é o James Heckman, que também é professor lá em Chicago, esse sim eu fui aluna. Ele tá bem velhinho, mas ele ainda dá aula, também é ganhador de Nobel, e ele fala da importância da primeira infância. Qual que é a tese do Gary Becker? Do James Heckman. É o seguinte, vamos pegar duas crianças que acabaram de nascer, têm 0 anos de idade. Uma criança pobre e uma criança rica. A criança pobre vai ter uma alimentação, e a gente está falando de pobre mesmo, tá, gente? Não é classe média que tem restrições, a gente está falando de uma criança pobre, uma criança que não é todo dia que tem comida, a alimentação não é sempre balanceada, não tem higiene adequada para aquela criança, porque nem tem água potável sempre, não tem esgotamento na casa dela, são condições muito mais limitadas. Essa criança está muito mais suscetível a receber doenças, né? Ela está muito mais vulnerável a doenças que muitas vezes já têm cura, mas essa criança não tem acesso. E o desenvolvimento dessa criança é muito mais limitado, porque imagina a criança, beleza, tem arroz e feijão todo dia naquela casa. Arroz e feijão é muito nutritivo, mas é menos nutritivo do que uma criança que come arroz, feijão, bife, frango, frutas, tem acesso, essa criança mais rica tem acesso a uma alimentação muito mais diversificada. Essa criança mais rica vai desenvolver, do ponto de vista biológico, fisiológico no corpo dessa criança, hormônios, as vitaminas, enfim, tudo que precisa para o desenvolvimento físico do corpo dessa criança, ela vai ter muito mais acesso do que aquela que não teve, aquela criança pobre. Começa por aí. Além disso, a criança que está na família rica, geralmente, bem geralmente, né? Óbvio que isso é uma regra que não é válida, mas geralmente uma família mais rica,
os pais tiveram graus de instrução. Então, a mãe consegue falar um português mais estruturado, que vai desenvolver as habilidades cognitivas daquela criança e colocar atividades, vai brincar com aquela criança para desenvolver aquela criança. Então, ela vai brincar de cores, vai brincar de formas, vai brincar de escrever palavras, né, montar cores. Então, vai desenvolvendo ali as combinações cognitivas que o cérebro dessa criança já vai estar desenvolvendo, que quando ela chegar nos 6 anos de idade, né, quando ela chegar na idade de aprender a escrever, ela vai estar pronta para aprender a escrever, para desenvolver a escrita e a leitura, além de aprender a fazer contas, porque essa mãe, principalmente, mas também, sei lá, a creche, a babá, o pai, os irmãos dessa família mais rica, vão dar todos os estímulos que essa criança precisa para quando chegar na idade escolar, essa criança estar pronta para se desenvolver na escola. A criança pobre vai acontecer o exato oposto. A mãe mal vai ter tempo para ficar com a criança. Quando tiver tempo, vai ser aquela coisa da criança ranhenta, solta, né, ao léu ali, sendo cuidada às vezes até por outras crianças, não é nem por adultos. Não tem atividades educativas, né, para desenvolvimento cognitivo para aquela criança. Então, quando essa criança chegar na escola, cara, ela não tem nenhum preparo para conseguir absorver o que a professora está trazendo para ela. Então, ela já vai ter uma nutrição que vai desenvolver menos o corpinho dela, e quando ela chegar, ela não vai ter nenhum desenvolvimento cognitivo. E até aí, seria tudo bem, porque criança a gente consegue desenvolver rápido. Se adulto a gente consegue desenvolver, seria tudo bem. Mas naquela escola da criança pobre, a professora tem que lidar com 50 crianças iguais a ela, com carências de desenvolvimento cognitivo, né, de processo intelectual, que a professora teria que dar uma atenção exclusiva para cada uma delas. Mas aquela professora está sozinha numa sala com 50 crianças. Ela não vai conseguir desenvolver cada uma dessas crianças no desenvolvimento que elas precisam ter para aprender a ler. Então, essa criança vai passar pelo ensino fundamental, ela mal vai saber ler. E é o que a gente sabe, o analfabetismo funcional é um dado real na economia, na estatística brasileira. Então, a criança termina o ensino fundamental sem saber ler, sem saber fazer conta, sem saber o básico, porque ela está sempre atrasada. E o desenvolvimento é sempre pior. E aí, quando ela chegar no ensino médio, ela não tem nem condição de desenvolver raciocínios sofisticados de leitura, interpretação de texto, fazer cálculos e, enfim, entender, sei lá, como funciona a química, a biologia. Então, essa criança vai passar pelo ensino médio, o ensino médio vai ser inútil para ela, porque ela não vai conseguir aprender nada. Quando a gente vê o jovem que não vê sentido na escola, a escola para ele realmente não faz sentido, não é culpa dele, não. A escola não está preparada para esse jovem. Esse jovem não está preparado para a escola e a escola não está preparada para ele. São duas coisas que não vão se encaixar. Então, a teoria do James Heckman é que e enfim, a outra criança, só para concluir o ciclo, né? A criança rica não, a criança rica vai terminar o ensino fundamental sabendo fazer conta, interpretando texto, sabendo tocar música, tendo, né, já conhecido elementos da natureza, vai saber química, biologia, física, sei lá. E aí, quando ele chegar no ensino médio, a escola vai fazer muito mais sentido e ele vai escolher uma profissão. Olha que coisa fantástica, para ele ver qual que ele tem mais aptidão, familiaridade, para escolher, putz, eu quero ser médico. Olha que coisa incrível. E a outra criança não, ela nem vê sentido na escola, ela nem sonha em ser médico, porque ela nem sabe que isso é uma possibilidade para ela, porque de fato não é uma possibilidade para ela. Então, a teoria do James Heckman a gente tem que voltar lá atrás, lá na primeira infância, na criança, na verdade, até na gestação, né, na alimentação da mãe, que a gente até tem um programa legal aqui no Brasil, mas enfim, eu não vou entrar nisso, que é um programa de referência, mas eu não vou entrar nisso, eu vou ter foco. Vamos pensar no momento que a criança nasceu. No momento que a criança nasceu, a gente devia ter investimento pesado em fazer essa criança chegar pronta na escola. E aquela professora que tem que atender 50 alunos, conseguir ensinar esses 50 alunos. Entende? A gente precisa pensar na estrutura. E aí, quando essa criança aproveitar essa escola, que tem 50 alunos, beleza, não é o mesmo nível de uma escola de uma criança rica, não vai ter todo o suporte que uma criança rica tem, mas ela consegue, pelo menos, terminar o ensino fundamental com um ferramental básico para entrar no ensino médio e realmente poder escolher uma profissão. Poder escolher o ensino técnico, poder escolher uma faculdade, poder, sei lá, trabalhar. A gente não está preparando, só que o preparo não começa no ensino médio, não começa na faculdade. A gente faz política no Brasil hoje pensando no ensino médio. Ah, vamos fazer como é que chama aquele programa que a Tabata fez? Eu até esqueci, jovem, que dá bolsa, tá? Que dá dinheiro para o ensino médio. Beleza, eu não sou contra esse programa. Não tem problema, esse programa não é ruim. Mas ele não vai resolver o problema, porque o problema está lá
atrás, quando a gente está falando na gestação, da criança bebê, da criança no ensino fundamental, da criança no ensino médio e etc., até chegar no adulto que realmente é produtivo. Por quê? Quando a gente vai evoluir ali, aí voltando, eu comecei com o Gary Becker, fui para o James Heckman, né, a primeira infância, a importância da primeira infância, e agora eu vou voltar para o Gary Becker. Porque quando a gente chega na idade adulta, o brasileiro chega na idade adulta, ele ficou 20 anos na escola ali e ele não aprendeu nada. Ele mal sabe ler. Se souber ler, já está em grande vantagem. Ele não sabe fazer conta, ele não interpreta texto, ele não sabe geografia, ele não sabe biologia, ele não sabe nada. Ele teve 20 anos desperdiçados de educação. Você acha que esse adulto vai conseguir ter uma renda razoável? Ele não consegue produzir nada, ele não tem conhecimento para produzir nada. Ele não é um adulto produtivo economicamente. Então, o ponto não é um pensamento bruto, no sentido de esse adulto é inútil. É no sentido de a gente não preparou esse adulto para o mundo. A gente devia desenvolver uma política voltada para preparar adultos para o mundo, que sejam produtivos, que sejam bons funcionários ou empreendedores ou intelectuais ou qualquer coisa que seja, mas que eles geram valor para a sociedade. Por quê? O recado principal é o seguinte, gente. Esse é o recado que você vai levar como indivíduo para a sua vida. Você vai ganhar mais dinheiro quando o seu trabalho for mais valioso. Não tem como você enriquecer tendo um trabalho que não tem valor. É impossível. É impossível. A hora que vocês entenderem isso, você vai valorizar a educação. Você vai entender, putz, eu vou estudar não porque é minha obrigação. Eu vou estudar porque eu quero ser mais qualificado do que outras pessoas, ou eu quero ter uma qualificação, eu quero fazer um produto foda. Eu vou ser uma artesã. Eu vou aprender a técnica do meu artesanato para fazer um artesanato foda que as pessoas vão pagar caro nele, porque ele é bom, ele é diferente, ele é especial. E aí sim eu vou aumentar minha renda. Não é trabalhar mais horas. É a qualidade do trabalho que você entrega. E isso só a educação fornece, não existe outro caminho. Não tem como desenvolver uma economia sem investir em educação de qualidade, não tem como. E educação de qualidade não é ensino superior. Educação de qualidade é ensino básico, gente, é criança, é adolescente. É ali que está a formação daquele adulto que vai ser funcional e vai conseguir produzir uma coisa bacana. Então, a teoria de Gary Becker e de James Heckman passa por isso. Esse liberalismo que o pessoal fala que é malvadão, que enxerga com maldade a exploração do capital, blá, blá, blá. É isso, basicamente é isso. A gente tem que investir no desenvolvimento humano. E é o ser humano que vai gerar valor. Então, o básico é isso, a gente não está discutindo o básico. E a gente vê uma insatisfação grande da população, e a população fala, poxa, eu trabalho e não melhora a minha renda, então não adianta nada trabalhar. Né? Não adianta nada, eu estudo, não muda nada, mas também estudo numa escola de merda. Não aprendi nada na escola. Coitado, realmente não tem como. Aí vem o outro e fala, não, se você quiser, você faz. Não faz, cara, você não tem ferramenta, você não aprendeu a ler. Não adianta eu te dar curso. Eu preciso primeiro te ensinar a ler para você conseguir fazer o curso, para você conseguir desenvolver essa competência. Então, é um processo. E a gente tem que enxergar isso como país para a gente conseguir se desenvolver, para conseguir ter médicos de qualidade, para conseguir ter artesão de qualidade, até pedreiro de qualidade, precisa de formação. Marceneiro de qualidade, o cara precisa entender como funciona a física da fechadura, do não sei o quê. Tem técnica, tudo precisa de aprendizado, precisa de estudo. Tem que parar de valorizar só o ensino superior, só médico, economista, advogado tem valor. Não, esses trabalhos são muito importantes e precisam de técnica, precisam de estudo, precisam de atenção também. E aumenta a renda da população e faz o país como um todo enriquecer. Bom, tem outras teorias econômicas que eu trouxe aqui, mas eu não vou, acho que já me estendi muito, já trouxe muita coisa para vocês pensarem. Eu acho que eu vou dividir esse manual que eu trouxe de política pública em vários outros episódios, assim a gente consegue trazer outras teorias de outros economistas que podem ser aplicados a programas de governo. Esse é o meu propósito, pelo menos agora no início do ano, que a gente nem sabe quem são os candidatos ainda, então a gente não tem muito o que debater em relação aos projetos de governo. Mas o checklist do desenvolvimento, resumidamente, que a gente vai repetir em outros episódios, em primeiro lugar, investir em gente, em pessoas, né, em educação. Enfim, a educação é uma prioridade estratégica. Saúde também, porque também uma pessoa, não adianta nada a pessoa ter um intelecto super desenvolvido e uma saúde de não consegue produzir nada, né? Então, a saúde também é muito, muito importante, é prioridade. Começar cedo.
Então, a gente tem que começar na idade zero mesmo, a gente faz o oposto no Brasil, a gente gasta muito em ensino superior e pouco em primeira infância. Tem que fazer o oposto, é o contrário. Ensino superior, quando você chega numa universidade com poucos recursos, mas você tem desenvolvimento intelectual e os professores estão lá, a gente não precisa de muito recurso. Essa troca já é muito boa, dependendo da área, né? Tem área que precisa de recurso sim, mas enfim, a grande parte das áreas não precisam de muitos recursos. A gente fica ali colocando dinheiro, sendo que só precisa de pessoas bem preparadas. Fortalecer as nossas instituições, isso a gente vai falar ainda. Mas é mais no sentido de desenvolvimento de negócios, tá? Tô falando de economia mesmo, para você enriquecer mesmo, não tô entrando em papo de STF, nem vou entrar nesse debate aí. Um desenvolvimento mais inclusivo, porque também a gente faz muita política pública voltada para quem já é rico, né? A gente tem que fazer política pública para todo mundo, não só para quem já tem condição de absorver. E gerar competição e não apadrinhamento de setores, enfim, esse é outro assunto para a gente discutir. O plano de desenvolvimento econômico do Brasil tem que focar em produtividade, a gente só vai melhorar a nossa qualidade de vida, não é a inflação que importa, não é PIB que importa, o que importa é a nossa renda. E a nossa renda melhora com a nossa produtividade. Se você produz mais em menos tempo, a sua renda aumenta. Você trabalha menos para ganhar a mesma coisa, ou você trabalha a mesma quantidade de tempo, só que você ganha mais. Isso é matemática, isso é óbvio, né? É que a gente não racionaliza. Se você racionalizar, você vai entender que você precisa ser mais produtivo. Não você, indivíduo, nós, né, nação, precisamos ser mais produtivos para enriquecer e realmente conseguir melhorar a nossa vida. Por isso que a gente vive com essa sensação frustrada de que o país está ruim, porque a nossa produtividade no Brasil está em declínio. A gente não melhora a nossa produtividade porque a gente investe nos lugares mais errados e a gente fica dependente de outros países e a gente vive nesse ciclo vicioso, discutindo se menina deve usar azul ou rosa. E aí a gente realmente não vai desenvolver desse jeito, tá? Que fique bem claro. Você pode trazer esse debate quantas vezes você quiser, eu não vou entrar nesse debate porque eu acho esse debate completamente inútil. Na semana que vem, o Maurício volta aqui no podcast para conversar com a gente. Ele vai trazer uma nova pesquisa. Eu ainda não sei que pesquisa é, senão eu dava spoiler para vocês, mas ele vai trazer uma nova pesquisa para a gente discutir. Eu acho que é a pesquisa do perfil de leitor. O perfil de leitor brasileiro. Que tipo de leitor temos em nosso país? Quais são as escolhas que nós fazemos? E aí a gente vai encaixar um pouco com isso, né? Como que o nosso perfil de leitor leva ou não para o desenvolvimento econômico? Como que a gente vai enriquecer como país ou não? Eu acho que essa discussão vai ser muito legal. O que eu quero pedir para vocês aqui? O podcast está voltando, a gente está reaquecendo os tambores, eu estou um pouco destreinada de podcast aqui, eu suei aqui, foi desafiador para mim falar com vocês, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso, não falava por um período longo. Então eu quero feedbacks, eu quero que vocês comentem, esteja no Spotify, se você está no YouTube, não sei onde você está, mas comenta, a gente olha tudo, a gente olha todos os comentários e a gente tenta responder, enfim, a gente tenta responder a vocês, mas mais importante, é importante para eu melhorar como comunicadora. Então, os feedbacks de vocês são muito, muito importantes. E se inscreve nos canais, onde quer que você esteja, se for no Spotify, se for no YouTube, se for onde quer que seja, se inscreve, porque aí você recebe notificação dos próximos episódios. E na quinta-feira, a gente vai voltar com os episódios que foram consagrados do Econolívia na sua versão 1, né, na primeira temporada. Eu trouxe muito estudo científico, eu trouxe muitas análises que vocês gostaram muito e que são atemporais e que a gente vai poder trazer de novo para enriquecer o seu repertório intelectual e seu repertório, suas referências de economia. Eu gosto muito de trazer isso para vocês e eu espero que vocês curtam. E é isso aí, pessoal. Foi bom estar com vocês. Um beijo e até semana que vem.